Prontinho. Graça e paz a todos, bem-vindos. Eu sou a Nancy, do CBSP Kids, e antes de iniciar, está apresentando também a Andrea, que vai ser a nossa presidente, que vai estar ministrando a palestra hoje. Dá um tchauzinho, Andrea. Fala alguma coisa para aparecer no vídeo. A paz do Senhor, queridos, queridas, Deus abençoe essa noite e que possamos aprender juntos. Amém. Aí tem aqui também a Bia. Dá uma paz do Senhor para aparecer no vídeo, Bia. Boa noite, graça e paz a todos, que seja uma noite, assim, de grande aprendizado para todas nós. Amém. E também a Leonir, que está aqui. Boa noite, pessoal, graça e paz. É isso aí, a gente faz parte da diretoria do CBSP Kids e é uma alegria, a primeira palestra do ano, né, que a gente está fazendo, e hoje falando especificamente sobre blindando o culto Kids, e vai ser com a Andrea, que a gente nem gosta de ouvir ela, né? E antes de iniciar, eu quero dar alguns recadinhos do CBSP Kids, para aqueles que estão chegando, bem-vindos. E alguns recadinhos, então, do nosso CBSP Kids. Primeiro, posso apresentar, Andréia? Acho que já saiu, né? Vou estar apresentando por aqui. O nosso Agita, primeiramente, tem aqui Agita CBSP Kids. É um evento que nós vamos estar fazendo com os ministérios infantis das nossas igrejas. Vai ser o primeiro, né? Já tivemos reunião de mulheres, congresso de homens, de jovens, e agora também o de crianças. Então, são os nossos encontros. E temos vários já marcados para esse ano. E, em especial, nós gostaríamos de convidar você a estar participando no dia 30 de maio, às 3 horas da tarde, lá no Jardim Colonial, lá na Leonir. Vai ser uma bênção, a gente vai estar se reunindo lá. E faz uma caravana, pega aí todas as crianças da sua igreja, já se programa para estar indo participando lá com a gente. E, fora esse, nós temos mais alguns também. Além disso, também nós temos as nossas capacitações. Deixa eu achar aqui qual que é a janela. Achei. Nós temos também as nossas capacitações. Acho que não foi, né? Não foi. Deixa eu parar de apresentar e apresentar o outro. Aqui nós temos as nossas capacitações presenciais, são algumas datas que já estão marcadas, tem mais algumas em vista, tá bom? Então, verifica aí, se tem alguma pertinho de você, já se programa para estar participando. Já temos inscrições abertas para a de Tatuí, que agora é dia 11, já tivemos lá no Jardim Maracanã, foi uma bênção lá. Vamos ter também agora no dia 11, lá na Igreja Batista Filadélfia, em Tatuí. E também já está abertas as inscrições para agosto, lá tá aqui, Franco da Rocha. Também já está abertas as inscrições. De repente é pertinho de vocês, se programem para estar participando. Além disso, temos as nossas camisetas. Eu estou com uma aqui, o Voo. Esse é um modelo, e tem um outro modelinho que está com a Andrea também, que é do Agita. Você pode estar adquirindo também e participando, já indo para o Agita já com a camiseta. E temos o link, a gente vai estar mandando o link para vocês, caso vocês queiram, tá bom? E agora eu quero convidar a Leonir, vai estar fazendo essa oração e já passando para a Andréia, para a gente aproveitar bastante o tempo aqui. Amém, vamos orar.
Senhor, eu quero te louvar nesta noite pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidas, mesmo que de forma virtual. Te agradecemos por esse meio, Pai, que o Senhor tem nos dado e podemos, assim, compartilhar daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, levar instrumentos vindos do alto mesmo, do Senhor, para equipar o ministério infantil de cada igreja, Senhor. Nós sabemos que os ataques do inimigo, eles não cessam, Pai, desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, os ataques do maligno contra a infância, contra as crianças, têm aumentado dia após dia, e o Senhor tem realmente levantado, chamado pessoas que se disponham e se comprometam, Pai, com o Senhor, para ir de encontro a essas crianças, Pai, levando vida, levando esperança, levando salvação e ensinando, Pai, essas crianças a trilharem o caminho do Senhor. Pai, nós cremos, Pai, eu creio que quem é chamado para trabalhar com criança, ele não está apenas ali fazendo um mero ou simples trabalho, mas ele está fazendo algo essencial no reino de Deus, levando, Pai, mesmo o teu evangelho e confiando, Pai, que as crianças são a igreja de hoje, é a liderança, são aqueles que levarão o evangelho adiante. Por isso, nós precisamos mesmo, nos tempos atuais, estarmos nos equipando, Pai, com a tua palavra de armas, Pai, para trabalharmos e avançar contra o reino espiritual, Pai. E precisamos estar revestidos de conhecimento da tua palavra e, acima de tudo, da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, Pai. Conduz a vida da Andréia neste momento, que estará compartilhando conosco um tema tão importante também, que tem levado muitas vezes as crianças a se isolarem, a desenvolverem doenças emocionais, Pai, que o Senhor nos ajude, nos capacite, que o nosso coração esteja aberto como terra fértil para receber aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, Pai. Seja abençoando cada um que entrou e aqueles que ainda estarão chegando e aqueles que estarão assistindo depois também. Colocamos tudo nas tuas mãos e te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a cada um, cada uma, e enquanto eu estiver falando, que o Espírito Santo possa estar ministrando ao coração de vocês, assim como ministrou ao meu coração, para preparar essa palestra. Como a Leonir disse na oração, é um assunto muito importante e também muito delicado, que às vezes nos perde o fôlego, não é verdade? Quando algo acontece dentro da nossa sala, dentro do Culto Kids, nos perde o fôlego. Eu não sei com vocês, mas já aconteceu muito aqui em Teodoro, né? Esse tipo de situação, de bullying, né? De apelidos. Então, que Deus possa vir nos dar sabedoria e estratégia para agir com cada situação. Bom, então vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. O nervoso é bastante. Eita, parece que não está mais aqui, Nancy. Ah, tá. Vocês estão vendo? Foi. Foi? Isso. Pronto. Está aqui. Blindando o Culto Kids, combatendo o preconceito e o bullying à luz da Bíblia. Eu vou fechar aqui, porque senão eu não vou conseguir enxergar. Tá aparecendo aí para vocês, né? Ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Crescer em graça e em estatura envolve diretamente o caráter e a forma como tratamos o nosso próximo. Quais são os objetivos, né, aqui hoje, que nós pensamos em elaborar para vocês? O foco aqui não é apenas dar uma bronca quando algo acontecer nas crianças, mas transformar a mentalidade e a começar em nós, líderes. Identificar que o bullying e o preconceito acontecem sim dentro da igreja, e muitas vezes de uma forma velada,
quer dizer, uma forma que nós não conseguimos enxergar, que nós não vemos. Dar ferramentas práticas para o líder intervir no momento exato da toxicidade. Estabelecer o padrão de que, no culto Kids, ninguém é menos ou é estranho, todos são a imagem e semelhança de Deus. E a prevenção, blindar a mente das crianças contra ideologias de exclusão antes que elas se tornem hábitos. Conscientização. Primeiro, a igreja deve ser o lugar mais seguro do mundo para a criança. Para a criança ser quem Deus chamou para ser. Então, quando a criança chega até a igreja, muitas vezes ela vem em busca de um afeto, em busca de um carinho, em busca de você perceber que ela cortou o cabelo, né? Então, a igreja precisa ser esse lugar de centro seguro para as crianças. Não combatemos o bullying apenas com regras, mas com a revelação de que o próximo é precioso para Jesus, que é o nosso versículo inicial aqui. Preconceito é uma miopia espiritual que nos impede de ver a beleza da criação de Deus. Uma criança que aprende a respeitar as diferenças no altar dificilmente se tornará um adulto que oprime no mundo. Conscientizar que bullying é crime. A brincadeira acaba quando o outro não está rindo. Dan Alves foi o primeiro no estudo do bullying escolar, na década de 1970. E Dan definiu que um estudante está sofrendo bullying quando é exposto repetidamente e ao longo do tempo a ações negativas de um ou mais colegas apresentando dificuldade de se defender. Então, com os estudos de Dan, ele definiu essa frase. Ele demonstrou que o bullying é prejudicial e não é um rito de passagem. Ele deve ser observado, desenvolvendo métodos eficazes de prevenção. Então, olha só, isso desde 1970, né, despertou nele, né, essa necessidade dentro das escolas. E quais são os principais conceitos, né, de Dan? Agressão intencional, quer dizer, tem intenção de causar dano. O bullying sempre vem com intenção de causar um dano. Ele vem com repetição, comportamento ocorrido ao longo de um tempo. E ele traz também um desequilíbrio de poder. A vítima é mais fraca ou se sente impotente diante do seu agressor. Alves desenvolveu o programa mais afetivo para combater o bullying, baseado na ciência e focado em mudar o ambiente escolar, aumentar a conscientização e aplicar intervenções diretas. Então, ele começou a desenvolver estudos nas escolas para que as escolas promovessem campanhas de conscientização sobre o bullying. Ele argumentou contra a ideia de que o bullying era apenas uma brincadeira ou parte do desenvolvimento, evidenciando-o como uma forma de abuso de poder. Seus estudos, realizados na Noruega, envolveram mais de 84 mil estudantes, concluindo que 1 em cada 7 alunos estava envolvido em casos de bullying, seja como vítima ou como agressor. E isso de 1978 até 2013. Então, e como está hoje, né, irmãos, né, nas escolas, como nós temos visto isso, né? Eu não sei se tem gente aqui que trabalha dentro das escolas. Eu faz 3 anos que eu saí de dentro das escolas e eu via o quanto que isso está cada vez mais real. Então, blindar o culto Kids não significa criar uma bolha onde problemas não existem, mas sim construir um exército de crianças que sabem que amor e respeito são as únicas linguagens permitidas na casa de Deus. O Ministério Infantil é o laboratório onde formamos o caráter da nova geração da igreja. Se permitirmos que comportamentos tóxicos criem raízes ali, teremos adultos feridos. E o que nós estamos combatendo? Antes de blindar, precisamos entender onde estão as brechas.
o comportamento tóxico na igreja muitas vezes se mascara de brincadeira. Ah, tia, é só brincadeira, nós estávamos brincando com ele. O bullying, identificar apelidos baseado em características físicas ou exclusão de crianças em dinâmicas de grupo, né? Aquelas famosas panelinhas, né? Não quero brincar com você, né? Não senta aqui. O preconceito silencioso, observar se há distinção de tratamento baseado em vestimenta, classe social ou a cor de pele. E identificar a raiz do problema. Entender que a criança, muitas vezes, reproduz aquilo que ela ouve na escola ou dentro de casa. E muitas crianças que aplicam o bullying são crianças que, quando vamos analisar, que sofreram ou que estão sofrendo bullying. Então, temos 3 tipos de bullying mais falados, né? O bullying, que é a prática repetitiva de atos agressivos, verbais, físicos ou psicológicos, com o objetivo de intimidar ou humilhar, baseado em um desequilíbrio de poder. O cyberbullying, que é a intimidação, assédio ou humilhação de pessoas através de tecnologias digitais, como redes sociais, aplicativos de mensagens e jogos, é uma prática intencional e repetitiva, que pode envolver disseminação de mentiras, fotos constrangedoras, ameaças e exclusão, causando graves danos emocionais e psicológicos às vítimas. E temos também o sexting, acho que é assim que pronuncia. É a troca de mensagens, fotos ou vídeos com conteúdo erótico sexual através do telemóvel, chats ou redes sociais, originada da fusão de sexo e text-list. Gente, nós vamos ter uma palestra que a Nancy está preparando já há meses para nós sobre o mundo virtual. E o cyberbullying e esse último aqui é algo que nós precisamos, como pais, como avós, como tios, tias, estar alerta aos nossos filhos, né, as crianças dentro da igreja, quando eles ficam ali naquelas rodinhas conversando, porque está cada dia mais perigoso e cada dia mais de fácil acesso a eles. Então, é muito importante que todos nós tenhamos essa consciência, né, e levamos também essa conscientização para a criança entender que se alguém pede alguma coisa para ela na internet, não é uma pessoa amiga que está do outro lado. Então, o bullying, ele não é só dar apelidos, ou falar que está gordinho, que está magrinho, né, a cor da pele, não é só isso. É algo muito pior que está por trás de tudo isso. E está cada vez mais, né, vindo com mais e mais e mais tecnologias aí apresentadas para as nossas crianças. E elas estão tendo acesso a tudo isso de modo muito mais rápido que todos nós que estamos aqui, pode ter certeza. Então, temos 7 tipos de bullying mais comuns. O físico, que seria bater, chutar, empurrar, beliscar, machucar. O verbal, que são os xingamentos, apelidos pejorativos, provocações, insultos e difamação. O psicológico emocional, que são ameaças, chantagem, manipulação. Se você fizer isso, eu te dou isso, né? Se você me emprestar, eu deixo você brincar. Disseminação de boatos, dominação e terror psicológico. O social, relacional, que seria exclusão intencional, ignorar, fazer fofocas ou criar rumores para isolar a vítima. O material, que é danificar, roubar ou furtar objetos da vítima. O sexual, que são comentários sexuais, piadas de mau gosto, toques indesejados ou assédio. E o cyberbullying, né, que é o virtual, que nós já falamos, agressão através dos meios digitais, como redes sociais, e-mail, mensagem, com o objetivo de expor
ou humilhar a vítima online. E quais são os aspectos, né? Como que nós podemos identificar os sinais de alertas? Mudanças bruscas de comportamento, medo de ir à escola, de ir à igreja, começa a tirar notas baixas, o isolamento social, perda do apetite, dores físicas sem causa aparente. As consequências disso são ansiedade, medo, depressão, baixa autoestima, acha que não é capaz de fazer as coisas, né? Começa a não tentar mais fazer as coisas, distúrbios de comportamento e, em casos graves, pode levar até o suicídio. Automutilação também, né? Crianças que cortam, né? Que se cortam, que têm o objetivo de tirar aquela dor através de uma outra dor, causando uma outra dor, ela esquece daquilo que ela está vivenciando, né? E o combate envolve o acolhimento da vítima através do diálogo, ações educativas nas escolas, em casos graves, né, a intervenção de um profissional de saúde mental também seria, né? Então, se nós percebemos algo assim, nós precisamos alertar os pais, né? E até procurar, né, um psicólogo, né, para estar olhando essa criança, acolhendo essa criança. Nós desempenhamos um papel essencial ao identificar sinais de bullying e oferecer apoio a essas vítimas, ao demonstrar a empatia, oferecer um espaço seguro para que as crianças possam compartilhar suas experiências e você orar com elas. Nós podemos ajudar a aliviar o peso emocional causado pelo bullying. Mas para isso, né, por isso que eu coloquei em vermelho todas essas palavras, porque primeiro você vai identificar, depois você vai apoiar, você vai demonstrar empatia, você vai oferecer um espaço seguro, você vai permitir que ela compartilhe o que aconteceu, e não vai ficar só nisso, você vai orar com ela, e você vai ajudar a aliviar essa carga, e oferecer depois um apoio a essa família. Então, em primeiro lugar, então, seria o acolhimento imediato. Por quê? Como o bullying ocorre, né? A maior parte do tempo a criança passa onde? Na escola, né? Então, quando nós percebemos que o bullying da escola invade a igreja, o culto kid, a criança está gritando por socorro em um lugar que ela espera ser seguro. Então, em primeiro lugar, quando você identificar isso, e como que a gente pode identificar isso? Já aconteceu comigo de uma criança chegar até mim e falar assim, ô tia, é que lá na escola eles me chamam disso, e agora o meu amiguinho tá vindo aqui e ele tá me chamando disso também, e eu acho isso muito ruim, de eu precisar chegar e conversar com a criança. Então, quando o bullying da escola começa a invadir o culto kid, em primeiro lugar, nós precisamos ter um acolhimento imediato. A criança veio até você porque ela confia no seu papel de porto seguro. Se ela veio falar, a gente não pode ignorar e falar, tá bom, vai sentar. Não é nada, não. Não. Você tem que abaixar o nível da criança, olhar nos olhos da criança, com contato visual, transmitindo segurança para a criança. A criança só vai se abrir com você quando ela perceber que tem segurança em você. Eu levei essa criança lá na sala pastoral para conversar com ela. Eu tirei ela do ambiente, eu levei ela lá na sala pastoral para conversar com ela. Então, eu validei a dor da criança. Nunca diga, é só uma brincadeira, volta lá. Não. Diga, eu sinto muito que você esteja ouvindo isso. Isso dói, não é? Mas eu quero te dizer que aqui, na casa de Deus, você é amado e você é protegido. E aí você vai combater a mentira que ele está sendo vítima com a verdade. Todo apelido vira uma identidade. Se aquela criança já tem esse apelido lá na escola, essa é a identidade dela. Então você deve dizer para ela, o mundo diz que você é isso. Mas Deus te fez como obra-prima em suas mãos.
Sabia que você é importante, e aí você vai começar, de acordo com a realidade, de acordo com o que essa criança falou para você, Deus vai te dar sabedoria necessária, versículos necessários para você poder acolher essa criança. Em segundo lugar, você levou ela lá para uma sala especial, para um cantinho especial, você acolheu ela, olhou nos olhos dela, você vai agora, né, ir até o agressor, com a disciplina, com o amor. Você não vai com a sua emoção, você vai com a sua razão. O bullying não pode passar sem correção, mas a abordagem deve ser educativa. O confronto particular. Não exponha a criança que ofendeu na frente de todos. Esse não é o nosso foco dentro da igreja. Chame para um canto, leve essa criança. A pergunta de empatia. Você vai falar assim, olhando nos olhos dela. Você sabe como o amiguinho se sentiu quando você fez, quando você disse aquilo? Você já sabia que lá na escola ele já sofre com isso. E aqui na igreja ele esperava que nós fôssemos diferentes com ele. Lembre-se que a nossa boca serve para abençoar e não para amaldiçoar. E aí você pode citar para essa criança Tiago 3,10. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se façam assim. Não pode. Ou você fala bênção, ou você fala maldição. Você precisa vigiar com a sua boca. Peça para que ele peça perdão, mas que seja um perdão genuíno. Primeiro, antes de você pedir para essa criança que ela precisa pedir o perdão, primeiro ela tem que reconhecer o que ela fez. Então, essa conversa precisa ser uma conversa muito profunda, para essa criança entender e nós entendermos por que ele fez isso. E aqui também você pode perguntar, alguém já fez isso com você? O que você entende sobre isso? Então, gente, é algo que é muito bem, precisa ser muito bem estruturado, tudo que vai ser abordado. Porque senão a gente pode causar mais danos ainda. Então, você precisa entender o porquê que essa criança precisou fazer isso. Qual é o ganho secundário dessa criança em ofender alguém? E a maioria das vezes, essa criança faz isso porque ela recebe isso. E porque ela não tem esse entendimento. Porque ela quer fazer parte de uma turma, né, na escola. Então, é muito importante essas observações. Em terceiro lugar, é essencial a ação com os pais. A parceria necessária são os pais. Então, como líder do ministério, oriente seus professores a comunicar os pais. Primeiro, com os pais da vítima. Informa certinho o que aconteceu. Sugira que eles reforçam em casa o que aconteceu, né? E que traga para essa criança uma palavra ali, né? Olha, o amiguinho errou, mas já conversamos com ele. O que ele fez, você não pode reproduzir. Que bom, meu filho, que você falou. Filho, eu estou aqui sempre. Tudo que acontecer com você, eu quero saber, né? E se por um acaso você tiver intimidade com esse pai, com essa mãe, se o bullying for por algo de aparência, né? Talvez você pode falar, né? Sugerir alguma coisa. Olha, você já procurou fazer isso? Por exemplo, você já procurou levar ele num nutricionista? Você já procurou, se for algo de aparência, né, levar ele no dentista? Né? Como que vocês estão vendo isso? Mas isso também, gente, é bem delicado. Não é para todos que a gente pode fazer isso. Porque senão o pai pode entender que até a gente está fazendo. Então, tem coisas, irmãs, que tem caminhos para solucionar, mas talvez a família não tenha recursos para isso, né? Por exemplo, criança com o dentinho para frente, ou com o dentinho mais aberto, né? A gente precisa entender que dentro da escola acontece muito isso, né?
E como que nós vamos falar isso? Então, só se realmente, né, tiver algo, ou se você perceber que talvez a família não tenha esse entendimento, né, de correr atrás, ou de lutar ali pelo filho, né? Eu estou dando esse exemplo pela minha realidade aqui de Teodoro, né? Que são famílias mais carentes, que são famílias que não têm muito conhecimento, né? Mas esse assunto que eu coloquei aqui, de talvez propor para os pais, né, uma conversa, temos que tomar muito cuidado, estar muito atentos, né? Porque não é de qualquer jeito que nós podemos falar. E chamar o pai do agressor. Eles precisam saber que o filho está reproduzindo um comportamento de bullying, porque muitas vezes esses pais nem sabem que a criança tem esse tipo de atitude fora de casa. E vai também aquilo que eu falei anteriormente, talvez essa criança está sofrendo bullying. Então, de alertar esse pai agora, estar mais presente na vida do filho, né? Para que ele possa estar mais atento e talvez o seu filho pode também estar sofrendo com isso. E aí, se algo aconteceu ali na sala que você precisa dominar a situação, você pode fazer uma dinâmica, né? Que é a dinâmica da folha amassada, né? Que você vai pedir para eles pegar uma folha e amassar. Aí você vai pedir para ele, agora vocês vão desamassar. Algumas crianças vão rasgar, né, na hora de puxar. Aí vocês vão falar, né? E agora? Tá do mesmo jeito que estava antes? Eles vão falar que não. E aí vocês vão falar, assim são as palavras. Podemos até pedir perdão, mas as marcas ficam no coração do amigo. Por isso, as palavras de quem tem Jesus no coração precisam ser palavras doces e não palavras que machucam. Então, essa seria uma dinâmica para vocês fazerem. E reforcem, aqui no Culto Kids, nós somos um exército. E em um exército, um soldado protege o outro. Se alguém usa a boca para ferir o irmão, ele está agindo como um inimigo e não como um soldado de Cristo. Aqui no Culto Kids, nós não aceitamos apelidos que machucam, só nomes que abençoam. Então, recapitulando, em primeiro lugar, vocês vão fazer a intervenção imediata. Não ignore. O silêncio do líder é tido pela vítima como abandono e pelo agressor como uma permissão. Acolher a vítima, priorize curar a ferida emocional de quem foi atacado antes de punir quem atacou. Primeiro você tem que acolher a vítima, para depois conversar com quem feriu. A correção redentiva, conversar separadamente com a criança e chamar os pais para alertar do que aconteceu. E aqui eu fiz, e se isso for com as crianças menores, né? Você vai falar bullying, as crianças não vão nem entender. Então, aqui, substituir as palavras. Talvez você quer tratar o bullying verbal, você vai falar palavras que machucam. E aí, como que você vai explicar? Sabe quando você cai e rala o joelhinho? Dói, não é? Quando a gente usa uma palavra feia com um colega ou ri dele, o coração dele fica ralado, igual ao seu joelho. Por fora, não tem sangue, mas por dentro está doendo. Então, você pode substituir as palavras para as crianças menores. Palavras que machucam, isso dói. Outra coisa, a exclusão social, né? Você pode substituir pela palavra empurrar com o coração. Às vezes, a criança não empurra o colega com a mão, mas ignora o que ele diz, não quer brincar com ele, e isso é um empurrão invisível. Às vezes, a gente não encosta no colega, mas quando a gente diz, você não vai sentar aqui, ou não quero brincar, não quero sentar, não quero emprestar o lápis, por exemplo, né? Você vai falar que você está empurrando com o coração. E Jesus disse que o nosso coração deve ser um lugar de abraçar, e não de empurrar o amiguinho.
grupos feitos ou panelinhas. Você pode substituir pela muralha de exclusão. Isso é muito comum em ministério com muitas crianças. Elas criam muros onde só entram os amigos de sempre. Então, como que a gente explica? Jesus derrubou muros. E aqui no Culto Kids, não fazemos muros para ninguém ficar do lado de fora. Fazemos pontes. E se algum colega novo entrar, que está sozinho, o nosso trabalho é quebrar esse muro e construir uma ponte de amizade. E usando a abordagem correta, validando o sentimento. Quando você vai conversar com a criança que sofreu bullying, ele vai estar bravo, ele vai estar triste. E aí você pode, né, validar para ele. Você pode mostrar uma figura, né, da raiva, por exemplo, e você vai falar, é normal você ficar bravo. Quando alguém pega seu brinquedo, até Jesus ficou bravo no tempo, mas você precisa tomar cuidado com essa emoção. Está tudo bem você sentir raiva, ficar magoado. O problema é o que você faz com o que você sente. Você pode sentir raiva, mas não pode usar essa raiva para morder, bater, falar mal do colega ou até agir como ele agiu com você. Vamos pedir para o Espírito Santo agora acalmar seu coração e você poder ficar feliz novamente? Então, você vai ensinar a criança a lidar com a sua emoção e não tampar ela, não amassar a emoção dela. Tá, você está sentindo raiva, eu entendo você. Respira fundo, isso foi muito triste, isso machucou muito, eu sei o que você está sentindo. Como é importante você validar a emoção da criança. Você pai, você mãe, é muito importante ele saber que ele pode sentir as emoções, mas que ele precisa ter cuidado e zelo para expressar a sua emoção, propriamente dito. Então, toda emoção é válida. Falar sobre as emoções só acontece após muitas experiências de validação. Não é qualquer criança que vai chegar em você e vai começar a falar das emoções, não. Precisa de acolhimento, de entrega sua, de você chegar, beijar a criança. Tenho o costume de beijar a cabeça das crianças aqui da igreja. Isso mostra para a criança muita empatia, muito respeito, muito amor, compreensão, empatia. Só assim que essa criança ela vai sentir em você a segurança para poder expressar o que ela está sentindo. E ter uma escuta ativa. Ouvir muito mais do que falar. Você precisa ter os ouvidos abertos para ouvir, sem julgar e sem antecipar a sua fala. E aqui eu trouxe uma sugestão para vocês colocarem na sala, no mural da sala. Então, vocês vão colocar o desenho de uma mão. E aí vocês repetem todo o culto. Mãos que abençoam. Usamos as nossas mãos para ajudar, nunca para ferir. Os nossos olhos demonstram amor. Olhe para um amiguinho com amor que Jesus te ensinou. A sua boca edifica. Falamos coisas que deixam o coleguinha feliz. Os nossos ouvidos escutam. Ouvimos quando o amigo diz, para, eu não gostei disso. E os nossos pés caminham juntos. Ninguém fica para trás aqui na nossa sala. Nós somos todos amigos. E quais histórias, né, que nós podemos introduzir para trabalhar o bullying? A Bíblia, propriamente dita, não tem essa palavra, né? Essa palavra surgiu depois, mas nós temos exemplos disso, como Ana e Penina. Usamos muito Ana como a oração, né? Mas nós podemos trabalhar Ana como um bullying verbal, as provocações constantes dentro de sua casa. Penina provocava Ana excessivamente, porque Ana não podia ter filhos, chegando a fazê-la chorar e até perder o apetite. Então, olha só, né? É uma consequência de Ana, ela não queria comer. Então, a criança que está passando por isso, ela vai se identificar. E ela vai ver o quanto que foi importante para Ana ter uma vida de comunhão com Deus e de oração. E que ela conseguiu a vitória.
ela conseguiu o que ela sempre quis. Assim como Penina, ela também teve filho. Outro exemplo é Davi e seus irmãos, em 1 Samuel 17, né? O menosprezo, a diminuição da capacidade. Quando Davi chega ao acampamento, seu irmão mais velho, Eliabe, o humilha na frente de todos, o chamando de presunçoso. Quer dizer, falando que ele era o melhor. Vá lá, volta para cuidar das poucas ovelhas do pai. Mas o que fez, crianças? O que Davi fez? Ele voltou? Não, ele não deu ouvidos a isso, porque ele sabia quem ele era. A identidade de Davi estava dentro dele, crianças. E por que nós ficamos ouvindo o que o outro fala da gente? Sendo que você tem um poder grande dentro de você, assim como Davi tinha. E aí você tem uma ministração maravilhosa para ensinar suas crianças sobre isso. A não ouvir coisas que os amiguinhos falam sobre ele, porque a verdadeira identidade estava sobre Davi, e ele usou a arma certa, que era o seu próprio corpo. O profeta Eliseu e os rapazes, né, esse daqui seria bom só para os maiores, né, por causa do que aconteceu, né, não seria muito bom para as crianças pequenas. Esse é um exemplo sério sobre as consequências de zombar da aparência física de alguém. Um grupo de jovens começou a seguir Eliseu gritando, sobe careca, zombando de sua calvície, né? Mas esse daqui seria mais para os maiores, né? Temos que tomar muito cuidado também, né? Como que nós trazemos, né, para as nossas crianças. José do Egito, Gênesis 37, um caso de exclusão grupal e de violência física. Os irmãos de José o odiavam porque ele era o favorito e tinha sonho. Eles o isolavam, jogavam num poço e o venderam. Mesmo sendo vítima de bullying terrível, José não permitiu que a amargura entrasse em seu coração. E anos depois, ele escolheu perdoar e ele acolheu todos na sua casa. Neemias e os zombadores, né? Excelente também para falar sobre bullies, daqueles que falam, imagina, nunca você vai conseguir. Você não vai conseguir isso. Imagina, nunca você vai conseguir fazer o que você quer, né? Então, Sanbalat e Tobias zombaram deles, né? E falaram que uma raposa poderia até derrubar os muros, né? Que eles estavam fazendo. Neemias não parou o trabalho para discutir. Ele orou e continuou focado. Não pare de fazer aquilo que você sonha, porque alguém está zombando ou rindo de você, ou falando que você não é capaz. E a reflexão. A história que você escolher, você sempre faz essas perguntas, né? Dar nome aos sentimentos. Como vocês acham que o coração de Ana se sentiu? Como vocês acham que Davi ficou? Davi ficou triste? Davi teve raiva? Será que Davi teve raiva dos seus irmãos, daquela situação? Será que José teve medo quando ele foi jogado naquele buraco fundo? Isso vai fazer a criança identificar a sua própria emoção. E vai desenvolver nela, né, também, na criança que agride, um espírito de empatia. Bullying não é brincadeira. Bullying é crime. A Lei Federal 13.185/2015 exige que as escolas adotem medidas preventivas em relação ao bullying, oferecendo diversas ações para combater a prática. A Lei 14.811 de 2024 introduziu o crime de bullying no Código Penal, punindo aqueles que intimidam sistematicamente outras pessoas, seja individualmente ou em grupo, de forma intencional e repetitiva. Então, é crime. Bullying não é brincadeira. A Lei 14.811, em vigor desde 15 de janeiro de 2024, criminaliza o bullying e o cyberbullying no Brasil. Essa lei abrange a violência praticada contra crianças e adolescentes, principalmente em ambientes educacionais. O bullying é definido como intimidação sistemática, seja física ou psicológica, realizada individualmente ou em grupo.
e o ciberbullying, uma forma de intimidação virtual, também é abordada pela lei. Adolescentes entre 12 e 18 anos incompletos respondem por atos infracionais, crime ou contraversões, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Casos como bullying, se configurados como infração, sujeitam o adolescente a medidas socioeducativas que incluem desde advertência até internação. Esta última com prazo máximo de 3 anos e reavaliação periódica. Então, não é mais brincadeira, não é só mais uma brincadeirinha. E é muito importante nós sabermos disso, para conscientizar as nossas crianças. O objetivo não é só punir, mas educar. A brincadeira acaba quando o outro não está rindo. Coloquei aqui novamente. A lei existe para garantir que a escola seja um lugar onde todos, independente de sua aparência, crença, origem ou personalidade, se sintam seguros e respeitados. O bullying deixa marcas profundas e destrói o futuro de muitas pessoas. Por isso, ele não é aceito, é crime. A lei define o limite do que é proibido, mas o evangelho define o padrão que é esperado. A honra mútua e o respeito e o amor ao próximo. Ensinar que bullying é crime é o primeiro passo para que nossas crianças cresçam, entendendo que o amor ao próximo não é opcional, é o fundamento da nossa fé. E aqui, quero deixar para vocês outra dinâmica. Vamos ver se eu vou. Eu não estou me vendo. Nancy, vê se tá vendo aí. Vocês estão vendo? Sim. A dinâmica, né, do ovo, né? Então, aqui temos esse ovo, esse daqui e esse daqui. Eles são iguais? Não. Tem uma diferença, né? E eles estão lá no mercado, nessas embalagens que eu coloquei aqui. Pode vir nessa embalagem de plástico, nessa embalagem de isopor, nessa embalagem de papelão, e até nessa embalagem aqui de um plástico, né, mais organizado. Então, quer dizer que eles são diferentes e eles têm características diferentes, não é verdade? E aqui, o ovo branquinho, né, ele vem da galinha que tem a pena branquinha. E esses ovos aqui, ó, esse daqui e esse daqui são diferentes, não são? São das galinhas que têm as penas mais escurinhas, marrom, pretas, mescladas. Então, pode variar a sua cor. Mas sabe como será que eles são por dentro? Vamos ver? Nossa! Olha só, crianças. Como que eles são por dentro? Vocês estão vendo? Iguais. Eles são iguais. Então, por fora, eles podem até ser diferentes, com características diferentes. Porque nós somos diferentes por fora, com características diferentes, papais diferentes, mamães diferentes. Mas por dentro, crianças, como nós somos? Iguais. A diferença é só do lado de fora. Celebrar a diferença é reconhecer a multiforme graça de Deus. E aí você pode fundamentar a sua palavra com os versículos bíblicos. Em Salmo 139, 14 diz: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Em Gálatas 3, 28 diz: Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus.
em Romanos 12, do 4 ao 6, dei uma resumida aqui. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então, nós somos diferentes, sim, um dos outros. E graças a Deus por isso. Você já pensou se todos nós fôssemos iguais? Vocês conhecem alguém que são gêmeos? E você não sabe quem é a Gabriela, quem é a Daniela? Já pensou se todo mundo fosse igual? Como que a gente ia chamar o nosso amiguinho? Mas por dentro nós temos a mesma essência e o mesmo amor do nosso Criador que nos criou. Amém? Amém. O bullying prospera no silêncio. Como igreja, sua missão é ser um lugar onde a criança se sente segura para falar e onde o agressor é confrontado com amor, mas com limites firmes para que o seu coração seja restaurado. Amém. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Agora eu não sei voltar. Como que faz para voltar, Nancy? Fecha a tela, não é? Isso. Aí, voltei, agora eu tô vendo. Parece que eu tava falando sozinha. Eu falei, meu Deus, foi todo mundo embora e eu tô aqui. Bem, então, era isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Tem alguma pergunta? Vou deixar esse ovo aqui para fazer uma omelete depois, né? Não? Então, vamos passar para a Bia. Andréia, fizeram algumas perguntas. Tá. Se vai ser disponibilizado os slides, se vai ser disponibilizado o vídeo. Na caixinha de pergunta, colocaram essas perguntas. Se puder responder. Vai sim, né, Nancy? Você vai conseguir gravar aí, e nós vamos lá no nosso canal do YouTube, que eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já segue a gente, já assiste os nossos vídeos, que já tem palestras nossas lá. Então, aí a Nancy vai salvar aqui a palestra, e nós vamos colocar lá no canal. Legal, não era só para responder. Pergunta aí, ó, Edilene. Oi, a paz, boa noite a todas. Então, eu tenho uma dúvida, mas não é algo que acontece na nossa igreja, né, Nancy? Graças a Deus. Mas a gente vê muito na internet questão de crianças agressivas, né? De querer sempre estar ali batendo, agredindo algum coleguinha. E às vezes a gente vê os comentários de mães falando assim: se fosse meu filho, eu ia ensinar a meter a porrada. E a gente sabe que não é com violência que a gente vai contornar a situação. Então, como a gente está aqui discutindo sobre essas questões de agressividade, não somente verbal, mas também o físico, ele acontece, né? Aí era bom também tirar a dúvida relacionada a isso. Bom, não podemos deixar mesmo a agressão. Então, se essa criança está a agredir, né, dentro da sala, nós precisamos primeiro tirar quem foi agredido, né? Por isso que é bom sempre estar em duas, né, dentro da sala, sempre ter uma ajudante. E depois chamar a criança e chamar o pai. Falar, olha, pai, ele bateu no amiguinho, puxou o cabelo, mordeu, empurrou, né? E isso já aconteceu da outra vez, né? Então, assim, gostaria que você conversasse com ele. E se você vê que o pai e a mãe não conversou, ou não são da igreja, que acontece muito, né? Pais não ir para a igreja, né? E só o filho ir, de repente, na escola dominical, então o trabalho tem que ser com essa criança. Mas é profundo com essa criança, de falar, olha, isso não é uma atitude, você não pode fazer assim, aqui é a casa de Deus, nós precisamos ter respeito, né? E começar a trabalhar lições, assim, de respeito. Nós fizemos a lição agora sobre bullying, né? Já vai ser disponibilizado aqui, depois que acabar a palestra, nós já vamos disponibilizar aqui para vocês, e essa lição fala sobre intimidar, né? O coleguinha pega a lancheira do
do amiguinho, né? Os outros riem. Então, é uma situação assim que a gente elaborou, que vai estar disponível para vocês trabalhar, né, sobre isso dentro da escola bíblica. Mas seria mais ou menos esses passos, né? Se você perceber que o pai não veio, né, não interviu, então precisa fazer isso com a criança. Porque se ela está fazendo isso, é porque ela está pedindo de alguma forma, ela está se expressando de alguma forma que ela não está bem, que ela não está legal. Na verdade, todo excesso mostra uma falta. Exatamente. Todo excesso mostra uma falta. Amém? Mais alguma pergunta? Mari? Eu queria, como nós estamos falando dessa situação de bullying e desse comportamento agressivo, eu queria pedir para a Andrea falar um pouco como a gente age, né, na questão daquela criança que ela não deixa a aula acontecer, né? A gente tem muita dificuldade de que a aula aconteça, porque é extremamente agitado, é extremamente desrespeitoso, e são pais que frequentam a igreja assiduamente, né? E aí eu fico sem saber como conversar com essa mãe. Já teve casos de uma voluntária falar que não queria mais trabalhar no Ministério Infantil, porque é muito desrespeito, no caso, ela falou que era muito desrespeito, e a gente sente que os pais não têm uma atitude de correção. E aí a gente fica de mãos atadas, porque a gente não pode pedir para essa criança voltar para a nave da igreja, porque o Ministério Infantil está ali para acolher a todos. A gente não pode pedir que ela volte para a nave da igreja, mas ao mesmo tempo, o domingo que ela está num dia que ela está mais agitada, ninguém consegue prestar atenção na aula. As vivências que a gente faz, as experiências com água, com tinta, ou se torna uma confusão, porque a criança ela realmente não consegue deixar que os amigos prestem atenção. Não é uma criança neurodivergente, não é uma criança atípica, não é uma criança que precisa de uma atenção especial, não. É uma criança que a gente percebe que tem uma dificuldade comportamental mesmo, né, que falta uma disciplina. E aí eu queria que você nos explicasse como a gente pode agir nessa situação, né? Porque se com a situação do bullying a gente precisa tirar essa criança, o agressor, né, conversar com esse agressor de uma forma mais particular, sem mostrar, né, expor ele para a turma, será que essa também seria a situação com essa criança? Em primeiro lugar, Mari, que bom te ver, estava com saudade de você. Mari é uma bênção. Ela nos ajudou. Beijo, morro de saudade de você. Também, viu? Bom que você está aqui com a gente, né? Isso aí. Nos ajudou na capacitação lá em Campinas. Que bênção. Mari, eu vou falar da experiência que eu já tive com crianças assim. Eu chamo para ser meu ajudante. Você já tentou chamar ele para ser seu ajudante? Já? Porque essa é a primeira estratégia que a gente que está na escola, né, pedagoga, vamos dizer que é a primeira estratégia que a gente tem. A gente fala, vou trazer para mim, vou deixar aqui do meu lado, pertinho de mim. Mas quando ele é o ajudante, aquilo deixa ele tão arrogante, vamos dizer assim, que aí fica mais difícil ainda de lidar com ele, porque daí ele não aceita nem que eu fale, porque ele é o ajudante. Então, é ele que corrige, é ele que fala com as crianças. Então, eu sinto que... Sabe quando você sente que você perdeu aquela criança no meio de tanto tempo que ele já está ali, porque eu estou voltando agora para o Ministério Infantil, assumindo a liderança agora novamente, e eu percebo que ele já se acostumou com as tias chamando a atenção dele, ele já se acostumou com uma outra tia que pediu para que ele fosse ficar na nave com a mãe dele. Ele já se acostumou que chamem a mãe dele para a mãe dele conversar com ele. Ele já se acostumou. Nada disso causa nele a reação do pensamento, que a gente fala da reflexão. Nada disso. Então, em primeiro lugar, irmãs, para quem ainda não teve essa experiência, é trazer como ajudante. Se isso não foi válido,
E se os pais, como você disse aqui, também não intervêm, então aí é o que a Nancy falou. Todo excesso transmite uma falta. Então, isso é dentro da família. Dentro da casa dele, deve ser assim também. Então, nós não podemos excluir essa criança. Nós Sim. precisamos trazer, sim, essa criança para perto. Então, aí, é você tentar levar para um ambiente e falar, olha, você é um menino tão especial, você é uma criança tão linda, criada por Deus, mas você sabia que tem alguns comportamentos que deixam Jesus, o coração de Jesus triste, e o meu também. E tentar trabalhar dessa forma, porque você já usou todos os seus cartuchos, né? E precisa ser assim, porque como que a gente vai fazer? Sendo que os próprios pais não conseguem entender que essa criança precisa estar ali convivendo com outras crianças. E isso é muito triste, e é uma realidade muito triste dentro do âmbito da igreja, né? De não ter essa conscientização. Então, o que eu falo para você é jejum e oração. Isso só vai sair com jejum e oração. Mediante ao que você está me dizendo, isso só vai sair com jejum e oração. E aí eu estou à disposição, no meu particular, para a gente poder orar junto por essa criança. Sim, no domingo, estava tão agitado, eu estava na salinha porque eu tenho assistido todos os cultos kids para poder fazer todos os alinhamentos que a gente precisa, né? E ele tirava o tênis, assim, ó, jogava, sabe assim, chutava o tênis e o tênis saía e rodava. E eu falando, Jesus, o que eu faço, Senhor? Porque eu não posso, porque eu acho eu não posso tirar aquela criança da salinha, eu não posso levar ele para a mãe dele, gente. Não entra na minha mente fazer isso, porque a gente vai estar excluindo ele. Mas, ao mesmo tempo, eu falava assim, com ele fazendo isso, eu tiro o direito das outras crianças de terem Sim. uma aula de qualidade. Então vamos jejuar. Me dá mãe para assistir aula junto. Vamos jejuar e clamar. Isso também é uma... Mas aí seria jejuar e clamar, porque a oração, ela é capaz, né? E o seu clamor também, para poder contornar essa situação, viu? E eu estou à disposição. E eu estou aqui para mostrar para vocês a nossa campanha de jejum e oração, tá? Aqui é o livrinho, ó. Então, aqui tem todos os dias, os 10 dias. Então, imprima. Eu vi que a Mari imprimiu, né? Isso. Entregou. E vamos realizar. Vai ser agora, dia 1º de abril, né? Vamos começar. Para os pais fazerem com os filhos. Tá? E eu quero contar já um testemunho que eu acho que para a Andréia, para a Bia, para a Nancy, que estão aí à frente desse trabalho tão maravilhoso. Eu postei, né, eu estava muitos anos sem rede social, mas aí eu estou trabalhando num colégio que é muito necessário, e aí eu criei um Instagram e postei no Instagram do Ministério Infantil, né, as páginas, tudo bonitinho. Uma amiga minha que é de outra igreja, e que também é líder do Ministério Infantil, perguntou se ela poderia fazer com a turma dela, e aí eu fui e fiz uma impressão de um material de uma única cópia, né, para ela, e ela falou que ela vai fazer com as crianças dela e com os pais lá na igreja dela, e eu achei isso, eu falei, eu preciso... Glória a Deus! Porque eu sei que é Deus honrando o trabalho de vocês, honrando todo esse empenho que vocês têm com as crianças e com o Ministério Infantil, e eu achei maravilhoso da parte dela. Ela, com toda humildade, falou, Mari, eu gostei muito do material, quando vocês vão começar, eu quero começar junto com vocês, e ela vai começar também na igreja dela no dia 1º de abril. Glória a Deus! Compartilha com ela, manda o link, nada impede ela participar do nosso link, né, para estar atenta aqui. O nosso ministério, irmãs, é sempre crescimento e agregar cada vez mais, para que mais crianças possam ser alcançadas, né? Que Amém. bênção, Mari. Glória a Deus. Tá vendo como você é importante? Aproveitando, Andréia, vocês que estão à frente aí dos ministérios infantis, incentivam os pais a estar postando fotos, a postar foto todos os dias, que assim incentiva outros a também estar participando. E marca lá o nosso Instagram. E o hashtag eu vou também orar.
Já pensou se nós conseguimos, né, elaborar nos pais essa consciência de ter esse momento de oração com o filho? Nossa, vai ser maravilhoso. Eu acho que se a gente conseguir alcançar 10% dos pais, de todos esses pais que nós temos, se a gente conseguir alcançar 10% desses pais, gente, vai ser uma avalanche transformadora. Vai ser uma bola de neve, assim, transformadora que a gente vai viver, com certeza. Uma semente que a gente vai plantar hoje que eu imagino que vai ter um crescimento no reino espiritual que a gente não vai conseguir identificar e nem entender. Amém. Glória a Deus. Mas vamos lá, né? Senão vocês não voltam aqui. Vamos encerrar. Mais uma pergunta. Mais uma pergunta? Quem foi que levantou a mão aí? Está fechado seu áudio, Bia. Era uma pessoa com o nome de Michele que tinha levantado a mão. Aqui. Apareceu. Eu coloquei lá na questão, né? É até uma sugestão para a Mari, ela trouxe essa questão da criança, e a gente, na IBD, a gente teve situações assim, né, de crianças bem, a questão de comportamento e até a questão de família, viu, Mari? Isso a gente sabe que é difícil, principalmente as crianças que vão sozinhas para a EBD, aí a situação que às vezes não tem nem a questão de referência, nem o pai, nem a mãe. Então, eu tive muitas experiências com crianças assim, e uma coisa que deu muito certo foram as gincanas. Você traz uma gincana, você monta o painel, a gente montava, eu tinha vários adesivos, né? Era verde do farol, verde e o vermelho e o amarelo. Então, quem acumulava mais adesivos das coisas positivas, sempre a gente fazia algo no final. Então, assim, deu muito certo com as crianças que vinham, eles até começavam a querer, de vez em quando eles começavam a ter uma atitude de mal, né, educação, eles pensavam e voltavam, opa, não posso falar assim com a Pro, entendeu? Então, assim, é uma sugestão para você e deu certo lá na igreja. Principalmente com os juniores, né? Os juniores, eles estão nessa transição para a adolescência, e aí é muito bom você trazer isso, como eles são importantes, mas também são coisas que não é aceitável. Quando a gente fez, a gente trouxe o painel para as crianças, não foi nem focando, para ele não entender que não é para ele. Tem que entender que são para as crianças, e isso é muito bom, porque daí quando você foca também, tudo é ele vai sempre querer chamar atenção, né? Às vezes é igual a Andréia, a Cristina falou, tá? Ele tá chamando a atenção daquilo que às vezes ele vê na igreja, aquilo que ele nem tem na casa dele, que é a atenção. Entendeu? É isso. A Andréia, a Cristina é a Nancy. Gente, estamos com o Meet emprestado. Estamos com o Meet emprestado. Mas que bênção, gente, a participação de vocês. Agora a Bia vai falar. Bom, eu queria agradecer a presença de todas vocês, foi maravilhoso tê-las aqui, porque é um momento que a gente pode estar compartilhando, né, a experiência da Andréia, e isso enriquece como departamentos, quem puder aplicar isso nas escolas, que é o caso da Mari, que é professora, não sei se tem mais alguém, pode estar aplicando essas informações que nós recebemos aqui, mas também voltado para o nosso trabalho na igreja, porque a gente recebe crianças de vários núcleos, de vários lugares, e com certeza eu acredito que em todas, se a gente for analisar, todas nós temos uma questão para tratar ali de uma ou outra criança. Então, essas informações que foram trazidas foram, para mim, pelo menos, foi preciosa, e a gente não tem muito problema lá, mas enquanto ela falava, a gente vai viajando, né? Vai tentando entender o nosso contexto, né? E foi maravilhoso, foi preciosa realmente esse momento que nós passamos aqui juntas. E eu queria falar com vocês que no dia 13 de abril, nós vamos ter uma outra palestra que é sobre planejamento da IBF, que é a Escola Bíblica de Férias. A gente conta que vocês também estejam presentes, guardem esse tempo para estar presente, e vai ser de grande valia para todas nós também essa palestra do dia 13/4, tá bom? E agora vamos orar para encerrar. Né? Amém. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, muito obrigada, Deus, pela presença de cada filha tua que esteve aqui conosco, Pai, que puderam receber essa porção maravilhosa, Pai, de conhecimento, de estratégia, de
de realmente que a gente possa estar aplicando, Pai, nos nossos contextos, seja escolar, seja familiar, seja na EBD, Pai, mas que tudo isso que foi falado, Senhor, que nos sirva, Pai, para orientação para as nossas crianças, ó Deus. Muito obrigada, Pai, e obrigada, Senhor, porque eu creio, Senhor, que essa palestra veio para que a gente realmente possa tratar um mal tão grande que acontece no mundo hoje, Pai, para que a gente possa formar crianças melhores, Pai, para que famílias possam ser restauradas, Senhor, para que a gente possa realmente dar a nossa contribuição no mundo terreno, Pai, mas que isso seja refletido no mundo espiritual de cada família, de cada criança, Pai. E nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Quem quer abrir a câmera aqui para a gente tirar uma foto? Vamos abrir a câmera, dar um sorriso. Arrumar o cabelo. Arrumar o cabelo. Gente, eu tô vendo gente de blusa aí, eu tô derretendo aqui. Eu também. Tem uma que falou, que eu acho que é da igreja da Nancy, que tá com blusa. A Ediene? Tá com frio. Estão indo. Tá frio, é? Ô, Nancy, você consegue tirar a foto? Porque Eu não consigo aqui, esse daqui não deixa eu tirar. Quem consegue abrir aí? então tá. Com Eu mais. vou- Aqui só... Todo mundo já abriu a câmera? Acho que vai abrindo e vai entrando mais aqui na tela. Vai trocando aí. Então tá, eu vou bater então. Dá um sorriso de chiclete. Aí, pode voltar ao normal. Respira. Muito bom dia, Mari. Mari, seja muito bem-vinda, viu? E vamos trabalhar. Tá fechada a sua câmera. A Aline, quero agradecer a Aline. Não, seu áudio está fechado. Obrigado, meninas, pela recepção. Estou de volta com força total, porque Glória a o Deus. Senhor me chamou, puxou um pouco minha orelha, e agora eu estou aqui Muito disposta. Amém. Pode ter certeza, eu vou trabalhar junto. Como eu falei para as meninas, né, eu vou aproximar o Ministério Infantil Brilhantes lá da nossa igreja, muito do CBSP Kids, nós vamos caminhar juntos, bem juntinhos mesmo. Vou fazer tudo para levar o máximo de crianças possíveis lá no nosso congresso, no Agita, e vai ser uma bênção, vocês vão ver. Amém. Glória a Deus, amém. Muito Muito bom. feliz, gente. Nos encontraremos. Obrigada. Bom dia! Logo vamos disponibilizar mais lições. Isso. Gente, o CBSP Kids acontece junto com vocês. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Então, Verdade. vamos caminhar juntos, vamos divulgar, para cada vez mais a gente poder crescer e a palavra de Deus ir na linguagem certa para os pequenos. Amém? Amém. Deus abençoe, gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.